Deixa eu pegar essa questão política que você comenta e queria que você, inclusive, comentasse agora aqui para a gente na sua posição de presidente da SBPC em relação a esses cortes no orçamento, né, da verba destinada para a educação, impacta principalmente a educação básica, pelo que eu andei dando uma lida. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão e sobre um assunto que está rolando hoje, que é essa bancada da educação. São pessoas que vão tentar, né, se eleger para deputado, para a Câmara, com pautas relacionadas à educação, sim, professores, enfim, pessoas que trabalham com a educação. O quanto positivo seria isso, né, o impacto disso para a discussão sobre a educação aqui no país. Bom, vamos na ordem que você colocou, Thalita. Ótimas questões, muito oportunas para a gente esclarecer. Primeira coisa, eu fiquei impressionado não tanto com os cortes na educação e também no INSS, que está precisando de dinheiro, que não tem nem pessoal suficiente para tramitar os pedidos de aposentadoria no tempo devido e necessário para pessoas que dependem disso para sobreviver. Mas o que me impressionou, antes de mais nada, é o seguinte: esses cortes são de alguns bilhões de reais. Bilhão de real, para mim, para você, para os nossos ouvintes, é uma soma quase inconcebível. Eu não consigo conceber o que eu faria com 1 bilhão de reais. Acho que nem o tio Patinhas saberia. Mas 4 bilhões de reais, ou 8 bilhões, não lembro o número exato, em relação ao orçamento geral da União, são 1 milésimo. O orçamento geral da União são 4 trilhões de reais. Então, por que o governo veta 4 bilhões que não fazem diferença nesse total, ainda mais porque o déficit previsto é de quase 180 bilhões. Então, o lógico seria ou corta 180 bilhões para não ter déficit, e que seria muito difícil fazer, ou então não corta. Porque cortou 4 bilhões e escolheu a dedo a área da educação, a área da ciência e a área que diz respeito aos cuidados com aposentados e outras pessoas que necessitam do INSS. Foi uma escolha política, foi uma escolha adotada talvez até para sinalizar que essas áreas não são prioritárias para o governo. Então, isso é muito grave, exige de nossa parte uma mobilização. Há pessoas que dizem não adianta ficar protestando, solta mais uma nota. Olha, desde que eu sou presidente da SBPC, faz 6 meses, a gente soltou muitas notas, sim, fez 4 jornadas de mobilização em defesa da ciência e tecnologia, conseguiu, com isso, recompor parte do orçamento do CNPq, uma jornada em defesa da pós-graduação, conseguiu melhorar o ambiente dentro da CAPES, que faz a avaliação dos mestrados e doutorados. Então, a gente não pode perder a sensação de que lutas trazem resultados. Quem Sim. não tem resultados, quem não luta. Quando você não se mobiliza, você não chega a nada. Isso, então, quanto à sua primeira questão. A bancada da educação, curiosamente, e sem eu querer me vangloriar, eu levantei essa ideia, depois que eu fui ministro da Educação, num almoço com o meu ex-secretário executivo, o professor Luiz Cláudio Costa. E ele gostou da ideia, até divulgou, saiu até no Lauro Jardim, já no Globo, na época. E agora eu vi que essa ideia está sendo retomada. A SBPC não vai poder apoiar candidatos, ela é uma entidade apartidária, mas nós vamos fazer uma lista de questões para submeter aos candidatos à presidência, aos governos de Estado e ao parlamento, para ver quem se compromete com pautas da educação, quem assume o compromisso de lutar para melhorar a educação básica, para melhorar a educação superior, para melhorar a ciência e a pesquisa no Brasil. Quer dizer, acho que essas questões são fundamentais e a gente precisa ter uma bancada da educação assim efetiva, como nós temos bancadas sobre causas que talvez não sejam tão positivas, né? Bancadas que defendem interesses que nem sempre a gente aprova. Então, nós temos que ter uma bancada com gente de tudo que for partido. Nós não podemos, nesse caso, dizer que estamos apoiando o partido tal ou qual. O que nós queremos é ter parlamentares que assumam pautas para esse desenvolvimento. O Brasil o Brasil melhorou na educação básica, apesar de muita gente dizer que é muito ruim, etc. e tal. A educação básica no Brasil melhorou, por exemplo, com o indicador do desenvolvimento da educação básica. Cada 2 anos, mede como está o desempenho dos alunos no quinto e no nono anos do ensino fundamental, em matemática e português, e vê, então, quais são as escolas que estão indo melhor, estados que estão indo melhor, e dá, então,
a gente chama isso de um retorno, tem um termo que é mais usado, uma devolutiva. É devolutiva. Sim. A devolutiva é aquilo que permite dizer, olha, a sua escola, ou as escolas do seu município não foram tão bem, talvez por causa de questões tais e tais. Você cruza, você descobre que, por exemplo, uma escola, o aproveitamento do aluno vai ser melhor, o direito dele a aprender vai ser mais bem atendido, se, por exemplo, ele tiver professores que dão aula só naquela escola, em vez de irem a várias escolas, terem que se locomover. Quando ele tiver professores, são formados nas matérias que ensinam. Há um caso famoso que um educador conta de uma professora de português que dava química no interior de Pernambuco, quer dizer, ela tinha que estudar na hora para dar aula, mas não tinha uma formação universitária de química. Então, é claro, se quem der química for formado em química, o aluno vai aprender melhor, e por aí vai. E tudo isso sem nenhum desrespeito às pessoas que heroicamente lutam para dar aula em assuntos em que até não são formadas, né? Então, colocar a questão da educação como uma bandeira importante na discussão eleitoral me parece decisivo, Thalita. Acho que muito importante isso. Perfeito. Inclusive, esse questionamento, né, essa série de questões que serão elaboradas pela SBPC, também é interessante para que a gente possa conhecer melhor os candidatos, enfim, e poder analisar melhor o voto ali para deputado. Então, legal. Inclusive, quando vocês tiverem isso, a gente volta a entrar em contato para ver se a gente conversa um pouquinho também sobre esses questionamentos que serão feitos aos deputados em relação à educação. Acho bacana. Professor, deixa eu trazer para quem nos acompanha onde adquirir, então, o livro, que é o seguinte: Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia, pode ser adquirido no site da Estação Liberdade, que é a editora. Está aqui na tela para a gente, pronto, estaçãoliberdade.com.br/livraria. Esse que é o novo livro do professor Renato Janine Ribeiro. Professor, sempre um prazer te receber, viu? Muito gostoso conversar com você. Agradeço a sua participação aqui com a gente e até uma próxima. Fico esperando seu retorno por aqui, viu? Um beijo para você. Eu te agradeço, um beijo também, Thalita, tudo de bom, viu? Felicidade, Obrigada. sucesso e saúde para todos nós, né? Tchau, Para então. todos nós.